Boa noite, Brasil. Novamente aqui, Coronel Cury, R1 da Força Aérea Brasileira do Recife. Tenho visto na internet surgirem várias e várias publicações de um suposto antagonismo entre o nosso vice-presidente da República, General Mourão, e o nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Essas publicações estão se tornando vastas e são extremamente prejudiciais em seu conteúdo, porque, além de análises superficiais de declarações dadas pelo General Mourão, baseiam-se em postagens feitas em revistas, em jornais e em mídias que conhecidamente são de esquerda em nosso Brasil, são socialistas comunistas. Portanto, eu venho alertar a cada brasileiro, a cada brasileira, que tome cuidado ao sequer duvidar da coesão que existe dentro do nosso governo. O presidente da República, o vice-presidente e os seus ministros estão alinhados num norte que foi definido pelo presidente Bolsonaro e eles estão perseguindo esse objetivo juntos. O trabalho é esse e ele está sendo feito com brilhantismo. Porém, num dos blogs que assisti e que muito me preocupou, o cidadão dizia que o vice-presidente deveria ocupar a sua posição de poste, de sombra, e eu fiquei estarrecido porque não é essa a função de um vice-presidente, mas que historicamente no Brasil vem acontecendo porque quem escolhe o vice-presidente nos governos que antecederam ao de Bolsonaro já o fizeram de propósito, com alguém que não se pronunciasse, que apenas ocupasse um cargo político, um cargo no governo, para que as suas ideias, no caso de Dilma, Lula, basta os senhores observarem aí a história, para que os vice-presidentes não fossem pedra de tropeço. Eram seres, vamos chamar de não pensantes, e ficar nesse termo. O general Mourão é um analista militar, é um estrategista de vasta formação acadêmica e profissional. E as suas opiniões precisam ser entendidas dentro do contexto a que ele se refere, e não dentro de pequenas frases selecionadas pela mídia de esquerda, como traduzi agora há pouco, e a partir daí se tornarem objeto, tema de livros e postagens que trazem esse suposto antagonismo que não existe dentro do nosso governo federal. Ora, o povo brasileiro não está se apercebendo de uma máxima que nós militares somos obrigados a estudar, que é dividir para conquistar. Essa máxima já é usada desde o Império Romano de César. Foi usado por Filipe II da Macedônia e, inclusive, por Maquiavel. Napoleão era mestre em dividir os exércitos inimigos para depois batê-los separadamente, destruí-los. Hitler fez a mesma coisa na Blitzkrieg. Hoje, brasileiros, irmãos e irmãs, a guerra é de palavras, a guerra está na mídia. E eles querem dividir para conquistar o seu coração e a sua mente. A guerra do Vietnã foi perdida porque o americano não soube conquistar os corações e as mentes dos norte-vietnamitas. Eu, como militar, oficial de Estado-Maior, conclamo você a não cair nessa cilada tão facilmente. O próprio Jesus disse que uma casa dividida contra si mesmo não pode subsistir. A mídia suja, comunista, socialista, especialmente a Rede Globo,
de televisão tentou de todas as formas destruir a imagem de Bolsonaro, fosse qual fosse o ângulo, sendo agora ultimamente a reforma da Previdência, com ideias mentirosas e eu diria, numa comparação até lascivas de pensamento. Portanto, não conseguindo, partiram agora para uma nova estratégia de colocar o povo brasileiro contra o general Mourão, dizendo que ele não foi eleito, o que é uma grandíssima mentira, uma falácia da esquerda, porque ele participou do pleito juntamente com o presidente Bolsonaro, escolhido por esse, e juntamente estão até agora trabalhando pelo nosso Brasil. Um oficial de 4 estrelas, como é o caso do general Mourão, um oficial de 4 estrelas, seja ele da aeronáutica, que é a minha força querida, da marinha ou do exército brasileiro, não é um cidadão comum. São homens extremamente diferenciados, possuidores de um cabedal de conhecimentos invejável, de uma cultura extremamente profunda, vasta, crítica, analítica. E o general Mourão exprime as suas ideias, buscando, sim, o melhor do país. Analise com cuidado minhas palavras, porque a imprensa vai tentar distorcer tudo o que é dito para que haja um racha no governo, para que o governo de Bolsonaro não aprofunde as raízes. Observe novamente que estão surgindo as falácias, porém dessa vez é nas mídias sociais de supostas pessoas que votaram em Bolsonaro e que agora, com apenas 4 meses, vamos dar esse prazo, já estão fazendo críticas pesadas e nevrálgicas com o intuito de destruir a coesão, de destruir o grupo. Ora, todos nós sabemos que individualmente nós podemos muito pouco, mas em grupo nós somos muito fortes. Não deixe que isso contamine seu coração e a sua mente. Deus foi quem levantou esses homens e nos permitiu, ainda hoje, estarmos vivendo um Estado democrático, onde você pode ter seus bens em seu nome, onde você pode professar a sua fé em Deus e onde você pode, como eu, fazer uma crítica construtiva, ainda que seja por intermédio da internet, sem sofrer nenhuma represália. No outro blog chamaram o general Mourão de racista. Para aqueles que desconhecem, ele é de ascendência indígena. E poucos sabem disso. Ele próprio, se tivesse que se defender, não teria tempo para ajudar a governar o país. É um homem extremamente condecorado, possui a Ordem do Mérito Militar, no grau de Gran Cruz, a Medalha do Serviço Amazônico, a Medalha Corpo de Tropa, possui a Cruz Militar ao Mérito Desportivo, a Ordem do Mérito Estrela de Carabobo da Venezuela, a Medalha das Nações Unidas, a Medalha Marechal Osório. Foi instrutor da Academia Militar das Agulhas Negras, cumpriu missão de paz em Angola, representando a todos nós brasileiros, foi adido militar na Embaixada do Brasil na Venezuela, comandou a 2ª Brigada de Infantaria de Selva em São Gabriel da Cachoeira. Eu tive a honra, o privilégio de comandar o destacamento de aeronáutica de São Gabriel da Cachoeira por um período, naquele distante rincão do território nacional, e sei da dificuldade que é. Então, nós não estamos tratando com um homem qualquer. E eu não posso aceitar calado essa tentativa de vilipêndio de um homem honrado, de um militar que serviu ao seu país por 46 anos, que atingiu o posto máximo da carreira, e cumpre a mim, como militar e como cidadão, esclarecer a vocês. Cuidado com as falácias da esquerda.
O nosso governo federal nos representa. O nosso governo federal está trabalhando em coesão. Opiniões individuais são próprias daqueles que têm condições de emiti-las. E o general Mourão é um grande líder, é um patriota, tem expressado suas opiniões para o benefício do Brasil. Peço mais uma vez a todos cautela e que se observem o que é dito, se observe o que é dito dentro de um contexto, porque a mídia suja e comunista brasileira é capaz de retirar a parte e tomá-la pelo todo para influenciar você, brasileiro e brasileira, crédula, inocente, a favor de algo que não existe. Estamos juntos, Deus é conosco, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Vamos em frente. Coesão. O grupo é forte. Nós chegamos aqui e vamos continuar trabalhando, ajudando, fortalecendo o governo federal a implantar as medidas que são necessárias. Ao general Heleno e aos demais ministros, a minha continência. Ao presidente Jair Messias Bolsonaro, a minha continência. Deus nos abençoe. Vamos em frente.